Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco, não só nesses momentos, mas em todos os momentos, de nossas vidas. Para iniciarmos hoje nossos estudos, hoje nós teremos o Fred com o Livro dos Espíritos, começando na questão 522, e eu no Evangelho segundo o Espiritismo. E para iniciarmos, nós vamos ler a mensagem psicografada da casa, psicofônica. Irmãos, paz seja convosco. Aqui desejamos que possam acessar a fonte inesgotável do amor divino, força maior que está em todo o universo, onipresente, onipotente, que possam, através dos conhecimentos já enviados, perceberem que na simplicidade se encontra a chave da evolução, no sentimento amor que abarca em si todas as virtudes, sentimentos elevados que trazem à tona a luz que somos todos nós. Possam todos nesta casa acolher ensinamentos tão nobres, para vivenciarem a experiência que nos tornam grandes. Grandes no bem maior, que se tornará absoluto em cada um. Não existe outro caminho que não seja a superação da inferioridade. O desabrochar da consciência moral que floresce nas atitudes de amor. Amor que simplesmente ama, simplesmente acolhe, que simplesmente se doa. Amor que muitas vezes, buscando defender-se, cresce mais e mais, por compreender que a grande defesa do ser é se tornar imagem e semelhança do Criador. Irmão, desejamos que cresçam e, crescendo, ofereça de si àqueles que estão ao seu redor, em nome do Cristo Jesus. Que assim seja. E para a nossa prece inicial, nós vamos convidar o nosso amigo Luiz Ângelo. Boa tarde, meus irmãos, boa tarde a todos, boa tarde. Mais uma vez, o coração transbordante de alegria de estar nessa casa, E hoje, na prece inicial do trabalho, eu gostaria de relembrar um dos momentos que foi marcante comigo nesses últimos anos. Uma frase que me acompanhou, e eu, numa oportunidade que a Fabiana vai me dar de eu relatar todas essas coisas, eu recebi uma mensagem psicografada que dizia o seguinte: que provações no caminho são uma experiência, e que eu não temesse as coisas pelas quais eu iria passar. E dizia o seguinte: jamais temas, Deus sabe o que precisa para ser feliz. Siga em frente, amparando-te em Deus. E hoje eu recebi uma mensagem também de manhã que dizia mais ou menos o seguinte: eu poderia te desejar muitas coisas, mas eu quero te desejar a presença de Deus. E eu sei que você estará amparado por tudo que precisa. É mais ou menos isso, A presença divina em nossas vidas, a presença da doutrina espírita em nossas vidas, como ela é esclarecedora, consoladora, acolhedora, como ela nos abraça, como ela nos acalma, nos dá sentido da vida. Então, na nossa oração de hoje, nós vamos pedir isso. Que Deus permaneça em nossas vidas através do esclarecimento que a doutrina espírita possa nos dar através dos estudos que os nossos companheiros farão hoje sobre o Evangelho,
sobre o livro dos Espíritos, sobre as intuições e a proteção dos dirigentes dessa casa, dos dois planos, dos nossos amigos espirituais, dos nossos companheiros de outras tantas existências que também nos assistem. É uma espiritualidade amiga, que ela permaneça conosco, que ela nos console, nos esclareça, nos dê fé, nos fortaleça e nos ampare em todos os nossos momentos. E que assim seja. E agora, para ler o Livro dos Espíritos, não, desculpa, o Livro dos Espíritos, o Fred. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do Mestre Jesus permaneça envolvendo os nossos corações. Boa tarde aos irmãos e irmãs do YouTube que nos acompanham. Vamos seguir aqui com o Livro dos Espíritos, conforme a Carla disse, questão 522. O título é Dos Pressentimentos, né? Então são 4 questões que vão nos mostrar aqui, trazer esclarecimentos sobre o que são esses pressentimentos, intuições que nós temos, né? E por aí vai. Essa primeira questão, Kardec pergunta o seguinte: o pressentimento, né, é sempre uma advertência do espírito protetor? Então, nas reuniões anteriores, tivemos aqui tudo sobre o espírito protetor, o que é o espírito protetor, como que ele nos acompanha, e por aí vai. E dando essa sequência, né, porque Kardec, ele muito metodológico, a 522 pergunta: o pressentimento é uma advertência do nosso espírito protetor? Ou seja, quando nós pressentimos algo, sentimos algo, até que algo vai acontecer, ou que algo que nós vamos fazer talvez não seja o correto, esse pressentimento, quando nós temos, é da nossa consciência, é uma advertência do nosso espírito protetor, do nosso anjo guardião? O que os espíritos nos respondem? O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos deseja o bem. Olha que interessante. Então é conselho útil, íntimo, oculto, vindo de um espírito. Não são conselhos, vamos dizer, materiais, mas sim conselhos, sugestões que nós temos quando nós pedimos com verdade, com sinceridade, para que nós sigamos no caminho do bem. Mostra para a gente qual é o caminho reto. E muitas vezes nós fazemos o quê? O que é normal. Nós escolhemos o outro caminho. E o que o Livro dos Espíritos está nos mostrando nessa questão é o quê? Que quando tivermos esse pressentimento, esse conselho oculto e íntimo, que nós temos a consciência se isso é bom ou não. Porque como ele diz aqui, que vos deseja o bem. Então o nosso anjo guardião, o nosso espírito protetor, ele só nos quer bem. Ele não quer o nosso mal. Ele sempre quer o quê? Que nós possamos nos melhorar. Que nós possamos seguir o caminho do bem. E continua, né, a resposta. E também a intuição da escolha anterior. É a chamada voz do instinto. O que é essa voz do instinto, meus irmãos? Na Revista Espírita, de março de 1858, nós temos uma resposta sobre isso. O que entendeis por voz do instinto? É uma resposta longa, eu separei aqui o final dela, que é pelo Espírito de São Luís. Entende-se que a voz do instinto, ele diz que antes de encarnar-se, o espírito tem conhecimento de todas as fases da sua existência. E quando essas fases têm um caráter essencial, ele conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo, e tal impressão
despertando ao aproximar-se um instante, torna-se pressentimento. Então olha que interessante e consolador isso. Antes de encarnarmos aqui, né, vamos falar da existência atual. Nós, no mundo espiritual, escolhemos, sabemos o que vamos passar. Sabemos as provas, os obstáculos da vida, as provações. E quando nós escolhemos e temos essa opção no mundo espiritual, que ele nos diz aqui, quando nós estamos aqui encarnados, nós começamos a ter isso, essa impressão. Parece que isso está vindo de alguma coisa. É essa voz do instinto que toda hora está na nossa consciência. Se você for por aqui é o caminho ruim. Se você for por aqui é o caminho do bem. Porque nós fomos criados para o bem. Nós fomos criados para o amor. E essa voz do instinto, nós devemos seguir ela. Porque o instinto não se confunde com a inteligência, mas o instinto é aquilo que fica, que impressiona, né, como ele diz aqui, é uma impressão que fica quando nós escolhemos, como São Luís nos explica. Antes de encarnarmos, é como se fosse a teoria da presciência, você sabe mais ou menos o que você vai passar. Mas quando você encarna, aquilo passa um véu. E aí muitas vezes você tem essas lembranças, esses pressentimentos. Eu passei por isso, parece... Vocês já tiveram aquela impressão quando chega em algum lugar que você nunca foi nessa encarnação, você fala, parece que eu já vim aqui? Ou você vê uma pessoa que talvez você está vendo a primeira vez, nossa, parece que eu te conheço. É isso, é a voz do instinto. Então nós temos isso. Antes de escolhermos encarnar, antes de encarnar, nós temos ali a visão do que nos espera. E o que é mais consolador, que nós vamos conseguir o quê? Superar. A doutrina espírita vem nos mostrar justamente isso, que nós vamos conseguir sempre, acreditando em Deus, no amor, na caridade, que nós vamos superar essas provações. O espírito, antes de encarnar, tem conhecimento das fases principais da sua existência, ou seja, do gênero das provas a que irá ligar-se. Quando estas provas têm um caráter marcante, ele conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo. E essa impressão, que é a voz do instinto, desperta quando chega o momento, tornando pressentimento. Então é a resposta que está aqui e que São Luís, na Revista Espírita, também nos dá. Tem uma nota aqui, nota 4, veja-se referência a este problema no fim do capítulo. Então é uma nota que está remetendo para outra referência. Próxima questão, meus irmãos, 523, Kardec pergunta, agora sobre a voz do instinto. Os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre qualquer coisa de vago, ele afirma. Na incerteza, né, o que muitas vezes nós temos, na incerteza, o que devemos fazer? Então, quando estamos com dúvida de fazer alguma coisa, seja ela material, moral, para nos melhorar, na dúvida, o que fazer? Não tivemos, quase todos os dias não temos dúvida, faço ou não faço? Sigo ou não sigo? Vou no semeador ou não vou? Vou na casa espírita ou não vou? Vou no trabalho ou não vou? Então, essas dúvidas cotidianas que nós temos, vou na casa daquele parente ou não vou? Vou na casa do meu amigo ou não vou? Faço o bem ou não? O bem nós não temos dúvida, né? Temos que fazer. Então, nessa incerteza, como que nós podemos ter a orientação certa? Aí os espíritos respondem. Quando estás em dúvida, e é muito consolador isso, quando estás em dúvida, invoca o teu bom espírito. Ou ora a Deus, nosso soberano Senhor, para que te envie um de seus mensageiros, vírgula, um de nós. É muito consolador isso, porque a gente não está sozinho. Além das companhias encarnadas que nós temos, dos amigos, da família, nós temos o quê? Os amigos espirituais. Então, na incerteza, ore, peça, mas com sinceridade. A prece deve ser feita com vontade, não apenas com belas palavras, mas a prece deve ser feita do fundo do coração, que é o que ele está falando aqui. Peça uma orientação. Claro que não vai vir uma resposta, faz isso, faz aquilo. Mas se você pedir com amor,
com vontade, para o seu anjo guardião, espírito protetor, a forma que quiser. O importante é que nós não deixemos de conversar com o nosso espírito protetor, o caminho, com certeza, será menos espinhoso. Orai a Deus, ele diz, ore a Deus. Nós sabemos que no livro no Evangelho, segundo o Espiritismo, ao final, nós temos uma coletânea de preces. Preces para os suicidas, para os criminosos, para os erros, preces para o obsessor, preces em uma situação de saúde difícil, prece quando talvez estamos próximos da morte, quando você sente muitas vezes em razão da saúde. Então, busquemos, meus irmãos, em toda situação de incerteza, seguir o que está na questão 523. Orai a Deus, mas orai de forma sincera. Pedir gratidão primeiro de estar aqui encarnado e para que o nosso anjo guardião nos dê essa direção. É a voz do instinto isso, é o pressentimento. Lembrando, né, que aqui nós estamos vendo que não vem uma resposta rápida. Muitas vezes a gente pergunta e já quer a resposta, né? E o que é o correto? Aguarde. Agora, não pedir somente em situações de incerteza. Porque nós pedimos muitas vezes quando estamos em situações difíceis. Devemos nos habituar a estar pedindo sempre. Por exemplo, quando acordamos hoje, nós agradecemos de estar vivos. Sinceramente, colocou os pés no chão, nós agradecemos. Obrigado, Pai. Estou vivo. Estou encarnado em um corpo. Posso levantar. Isso é uma gratidão a Deus. Que muitas vezes nós acordamos, dependendo da situação, já o quê? Muitas vezes com preocupações, tarefas do dia a dia, e esquecemos do principal, de cuidar do nosso espírito. Porque quando você vai iniciar o dia pedindo em oração sincera, diretamente do coração, que tenha um dia bom, que as provas virão, que os obstáculos virão, peça logo no início do dia ou na noite, não importa o horário, que você tenha o quê? Forças, que você tenha discernimento para superar todos esses obstáculos. Porque assim, igual eles dizem aqui na resposta, serão enviados um de nós. Olha o apoio espiritual que nós temos. Mas isso depende de nós. Depende de nós querermos estabelecer essa sintonia com esses espíritos que vão nos ajudar, que são os espíritos superiores. A próxima, meus irmãos, questão 524. As advertências de nossos espíritos protetores têm por único objetivo a conduta moral ou também a conduta que devemos ter em relação às coisas da vida privada, ou seja, do nosso dia a dia, da nossa vida material. Então aqui Kardec quer saber se essas advertências são só para a nossa moralidade, para a nossa evolução moral, ou também para o dia a dia. E a resposta é bem categórica, né? Tudo. A resposta é tudo. Eles procuram fazer-vos viver da melhor maneira possível. Mas, frequentemente, e aqui é a lição, né? É a chamada que eles nos dão. Mas, frequentemente, fechais os ouvidos às boas advertências e vos tornais infelizes por vossa culpa. E aqui nós temos que refletir, porque muitas vezes nós ouvimos conselhos ou sugestões que nós sabemos que são bons, mas talvez por não gostar da pessoa que deu, ou por não ter a mesma sintonia com a pessoa, nós recusamos. Isso acontece muito, não acontece? Quando você orienta, ou você recebe uma orientação, e você não segue. E talvez lá na frente você vai ter uma consequência que você vai ter a lembrança. Ah, por que eu não fui e ouvi o que me falaram lá? Quando você adverte um familiar de alguma questão, que você fala, não faz isso, que isso pode te dar um problema lá na frente, e o familiar não te ouve, e lá na frente acontece. E nós devemos o quê? Estar juntos,
perdoar. É o que ele está nos trazendo aqui. Então eles dão uma resposta, só que mostra que muitas vezes nós fechamos os nossos ouvidos. Porque, meus irmãos, a doutrina espírita vem nos mostrar que nós não vamos ouvir aquilo que nós queremos. A doutrina espírita ela é muito clara, é uma filosofia. O que os espíritos nos dizem é para o nosso bem. E muitas vezes o que a gente quer ouvir é para o nosso interesse pessoal. Vamos buscar então abrir mais a nossa audição para ouvir sugestões, principalmente sugestões boas, sugestões caridosas, pessoas que chegam em você sem qualquer interesse e diga: aqui, estou do seu lado, faça isso que isso vai te fazer bem. Porque muitas vezes nós temos o quê? Só conselhos para o mal. Não, mas você não vai conseguir, mas isso é ruim mesmo. E nós temos o quê? Que buscar sintonia com aqueles que nos querem bem, que nos sugerem o caminho do bem. Só que ao ouvir, vamos praticar, né? Vamos colocar em prática. E aqui, para finalizar, meus irmãos, tem uma nota explicativa de Kardec, que diz o seguinte: os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos através da voz da consciência, que fazem falar em nosso íntimo. Mas como nem sempre lhe damos a necessária importância, oferecem-nos outros meios mais diretos. Olha que interessante, muitas vezes colocam pessoas, né? São colocadas ao nosso lado para mostrar isso, que é o que ele diz aqui. Servindo-se das pessoas que nos cercam. Isso aqui é interessante por quê, meus irmãos? Porque nós temos amigos, familiares, e muitas vezes só eles são os difíceis, e nós? Então pessoas vivem conosco por quê? Que é justamente para o nosso melhoramento. Ah, mas a minha família tem aquele que é difícil, aquele que não dá. E nós somos? Muitas vezes aquela pessoa está na sua família para você progredir, para você dar amor para ela. Ah, mas tudo é justamente o que ele está dizendo aqui. Além da ajuda espiritual, eles colocam as pessoas aqui encarnadas conosco para o quê? Não, é aqui. Porque amar os outros, quem você não conhece, não é mais fácil? E amar quem está debaixo do mesmo teto? E aqui na Casa Espírito Semeador, que nós estamos diariamente, todas as semanas, somos todos irmãos. Todos nós fazemos parte da criação. Então, pessoas colocadas aos nossos lados, vamos aproveitar. Principalmente aqueles que nós dissemos que são difíceis, porque nós somos difíceis também. Ou não somos? Somos, né? Não, eu não sou, Frederico, eu sou. Aí é questão da humildade também. Então vamos agradecer sempre essas pessoas que nos são colocadas, principalmente para o nosso melhoramento. E finalizando, Kardec, que cada um examine as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes de sua vida, e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos que nem sempre aproveitou e que lhe teriam poupado muitos dissabores se os houvesse escutado. Então foi aquilo que nós dissemos aqui. Vamos procurar sempre, com essas respostas dos espíritos superiores, agradecer, ouvir esse pressentimento, seguir esse pressentimento, entender o que é esse pressentimento, para que nós possamos continuar na nossa caminhada, na nossa estada, nessa encarnação aqui na Terra. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E às vezes, como somos difíceis, né? Oh. E hoje nós vamos falar aqui do Evangelho, no capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espíritos. Nós vamos falar do item 11, que está finalizando, é o penúltimo item desse capítulo, que são as instruções dos espíritos, o que eles nos propõem, né? O que eles indicam para nós fazermos. Por isso que essa instrução do Espírito que eu vou ler, a 11, ela é o orgulho e a humildade, de Lacordaire. Então, eu vou ler e parando, porque tem que ler a mensagem toda, porque é uma mensagem muito bonita dele.
É uma mensagem que toca a gente no fundo da alma mesmo. E para começar, ele fala: que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espírito que outrora vieram na terra, Deus concede a missão de vir esclarecer-vos. Aqui ele já nos mostra a humildade dele, como os pobres de espírito de outrora. Quer dizer, ele não se considera, porque ele está aqui fazendo uma instrução, nos mostrando qual o caminho que nós podemos seguir, que ele é maior do que nós. Então ele continua: bendito seja pelo Espírito Santo me ilumine, me ajude a tornar compreensíveis minhas palavras e me conceda a graça de pô-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados, que estais sobre a pena e procurais a luz, que a vontade de Deus venha em minha ajuda para fazê-la trilhar aos vossos olhos. E ele começa falando sobre a humildade. Eu procurei no dicionário o que é a humildade no dicionário. E aí fala que é a virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia simples e simplificada. E no Espiritismo, o que ele fala sobre a humildade? É uma das maiores conquistas do espírito. E quem consegue conquistar esta virtude, aceita sem constrangimento a obrigação e o desejo de trabalhar e servir em benefício de todos, sem alarde dos próprios recursos que possui. Para Deus, ser orgulhoso é o mesmo que se afastar dele. E aí ele nos fala sobre essa humildade. É uma virtude bem esquecida entre nós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos, e, no entanto, sem humildade, podeis ser caridoso para com o vosso próximo? Será que a gente consegue ser caridoso com alguém sem ser humilde? Se a gente pensar bem, a gente até consegue, né? Infelizmente. Não, porque esse sentimento nivela os homens, mostra-lhe que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminham ao bem. Se a humildade enfeitai-vos de virtudes que não possuis, como se vestis em hábito para ocultar as deformidades do corpo? Lembrai-vos daquele que nos salva. Lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. Aqui está bem claro que essa humildade, quem foi o mais humilde que nós conhecemos, que veio aqui na Terra? Jesus, né? Ele foi o nosso maior exemplo. E aí ele vai falar agora sobre o orgulho. E eu fui também no dicionário para saber o que é o orgulho. E no dicionário diz: sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. E no Espiritismo, o que é o orgulho? O orgulho é o pai de todos os males. É ele que desencadeia todos os outros defeitos. É por orgulho que discutimos, é por orgulho ferido que magoamos o próximo. O orgulho nos induz a julgarmos mais do que somos. Como é triste, né, essa palavra, orgulho. Orgulho. E Lacordaire nos diz sobre o orgulho:
é terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque grandes da terra imaginavam que o título e a riqueza era a recompensa de seus méritos, e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditavam que essas coisas lhe eram devida a irrisão e cegueira. Deus, acaso estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? Diz Lacordaire. O invólucro do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador faz duas espécies de homem? Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais as ideias concebidas por vosso cérebro orgulhoso. Quer dizer, aqui ele nos está dizendo que, no fim de tudo, no fim das contas, na hora que nós deixarmos esse invólucro, esse corpo material nosso, nós vamos parar igual todos, seja ele rico, orgulhoso, pobre ou não. Nós vamos para debaixo da terra, ou ser cremado, os bichos vão comer do mesmo jeito, não é? E aí ele continua: ó rico, enquanto dorme em teus aposentos cintuosos, ao abrigo do frio, não sabes quanto milhares de irmão igual a ti jazem na miséria? O desgraçado faminto não é teu igual? Bem sei, o teu orgulho se revolta com essas palavras. Concordarás em lhe dar uma esmola, mas nunca, porém, e lhe apertar fraternalmente as mãos. Nessa parte aqui de Lacordaire, eu lembro muito de uma história de Chico, falando, que na realidade não foi, está num livro dele, que para quem teve o prazer de conhecer lá em Uberaba, a casa, né, onde Chico dava as palestras, era uma fila gigantesca que ficava ali, várias pessoas coordenando. A Solange já foi lá, né, Solange, várias vezes, ela deve lembrar disso. Ficavam coordenando para não ter bagunça, não passar na frente, e aquilo tudo. E tinha uma pessoa que ficava nessa fila, que ela falou que toda semana tinha um tal de Jorge lá. E esse Jorge era um senhor muito mal vestido, com os dentes podres, que era impossível ficar perto desse Jorge. Mas Jorge insistia sempre em falar com Chico. Sempre. Toda vez que Jorge ia, Jorge queria falar. E Jorge chegou uma certa vez lá mascando um pedaço de pão. E o rapaz, ele falou que aquilo repugnava o estômago dele, que infelizmente ele não conseguia ficar perto de Jorge. Mas Chico, com toda a sua humildade, atendia Jorge. E Jorge, dessa vez, chegou para o Chico e falou assim: Chico, você diz que é tão humilde, né? Que é tão caridoso, que é tão bom. Quero ver se hoje você é humilde mesmo. Tirou o pedaço do pão da boca, daquela boca sem dente. Vocês imaginam o odor, né? E ofereceu para o Chico. Aí o Chico virou para ele e falou: meu irmão, não precisa disso para me mostrar que eu sou humilde. Isso não significa humildade. Não, Chico, eu quero que você masca meu pão. E Chico tinha acabado de ganhar um relógio de ouro. Chico falou: olha, eu não acho necessário isso. Eu quero, Chico. Chico falou: eu posso até fazer o que você está pedindo. Mas isso não quer dizer que eu sou humilde. Mas eu vou mascar. Chico pegou aquele pão babado e colocou na boca e mascou. Não é para todo mundo, né, gente? Não é todos que fazem isso. Tem que ter uma estrutura muito grande, uma elevação de espírito muito grande. E comeu o pão e falou para ele: Jorge, comi seu pão, estava saboroso. E agora vou lhe dar esse relógio de ouro para você arrumar seus dentes.
Quer dizer, o que ele ganhava também, ele passava para frente. Foi uma lição de humildade para aquela pessoa da fila, que nunca mais ele se atreveu a pensar sequer no que outras pessoas ali poderiam vir, como poderiam vir, e ele ter os mesmos pensamentos que ele teve com Jorge. Jorge, aquele dia, serviu de lição para muitos que estavam ali. E Lacordaire continua: exclamarás, eu nasci de sangue nobre, um dos grandes da terra ser igual a esse miserável estropiado? Vã utopia de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? Quer dizer, olha a pretensão também de um rico, né? De um rico orgulhoso, porque existem, gente, nós estamos falando aqui do rico, mas existem muitos ricos que não têm, graças a Deus, esse defeito, né? E você imagina essa pretensão, ele achar que ele era melhor. Ele sabe das outras existências que ele teve? Ele sabe da vida passada dele? Se ele foi um pobre, o que ele foi? E a gente não sabe, nós não temos certeza de nada. Então, não tem como a gente ficar pensando, imaginando essas coisas. E ele continua: é verdade que vossas roupas não são nada iguais, mas se vos despirdes a ambos, qual a diferença então haverá entre vós? A nobreza de sangue, dirás. Mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre e do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem diz que também não foste miserável como ele? Hoje em dia a gente não ouve falar isso, né? Mas antigamente a gente ouvia: o meu sangue é azul, corre na minha veia o sangue de rei. Eu não tenho o mesmo sangue que vocês. Que pretensão a nossa achar isso, né? E aí Lacordaire continua: que não pediste esmola, que não a pedirá um dia, porque nós sabemos que Deus nos dá, mas Ele é justo e muito bondoso, e Ele nos tira também. Do mesmo jeito que Ele dá, Ele pode tirar. Ele é o nosso Pai maior. Se nós não fizermos bom proveito agora dessas coisas, imagina o que será de nós numa próxima encarnação. As riquezas são por acaso eternas? Não acabam com o corpo, invólucro perecível do espírito? Ó, debruça-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que constitui a grandeza e a humilhação do outro. Pensa que a morte não te poupará mais do que aos outros? Que os teus títulos não te preservarão dela? Que te podes ferir amanhã, hoje dentro de uma hora, e se ainda te sepultas no teu orgulho? Ó, então eu te lamento, porque será dignos de piedade. E ele continua: orgulhosos, que foste antes de serdes nobre e poderoso, talvez mais humildes que o humilde de vossos servos. Curvais tanto vossa fronte altiva, que Deus as pode rebaixar, no momento mesmo em que as levais ao alto. É o que eu acabei de falar. Hoje nós estamos no alto, amanhã nós poderemos estar no baixo. Então nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos, com o que a gente fala, com o que a gente faz, com o que a gente prega, principalmente se nós falamos para outras pessoas, se nós estamos sempre convivendo com outros, sejam eles mais humildes ou mais ricos. Todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes os distinguem os olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência
e todos os corpos foram feitos da mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes em nada os modificam. Ficam no túmulo. Não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza. Outro dia eu falei aqui, eu não sei se foi da Virgínia, que eu cumprimentei, ela estava falando sobre, eu não sei se foi o orgulho ou a humildade, que eu falei que a humildade, falei, a humildade ela anda de mão dada com a caridade, né? Que não adianta também você fazer caridade e não ser humilde, nós vamos entender o porquê. Pobre criatura, és mães e teus filhos sofrem, estão com frio, têm fome. Vais curvada ao peso de tua cruz, humilhar-te para conseguir um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti como é nobre. E tu, que és moça, pobre filha devotada ao trabalho, entregues a privações. Por que esses tristes pensamentos? Por que chora? Que teus olhos se voltem, piedosos e serenos para Deus. As aves do céu lhe dá o alimento. Confiai nele, que não te abandonará. Que não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres mundanos, te faz bater o coração. Quereis também enfeitar de flores a fronte e ministrar-te aos felizes da terra. Diz que poderias, como mulher, que vês passar, estouvadas e alegres, ser rica também. Se soubesse quantas lágrimas e dores se contam, se oculta sobre vestidos bordados. Outra coisa que ele também nos fala, que às vezes a gente vê, né? Fica assim, oh, eu queria tanto ser igual fulano de tal, olha como ela é alegre, como ela é linda, principalmente hoje nas redes sociais, né? Que as pessoas costumam postar só as alegrias, né? Uma alegria que a gente não sabe se é alegria, a gente não conhece aquela pessoa, se aquilo tudo é só por fora, que por dentro ela é mais pobre do que aquele pobre que está querendo ser igual a ela. E ainda ele nos fala, conserva-te puros olhos de Deus, se não queres que o teu anjo de guarda volte para ele, escondendo do seu apoio neste mundo em que estareis perdida, estando a punição no outro. Aqui, meus irmãos, é onde também fala do nosso anjo guardião, que ele está ali sempre conosco, ele nos intui. Ele nos guia os passos, mas se nós quisermos tomar uma má tendência, ser orgulhosos, ele não tem o que fazer por nós. Ele fica aguardando a nossa vontade de se melhorar. E aí também existe uma história que eu vi essa semana na internet sobre um judoca, eu não sei se vocês leram, sobre um judoca egípcio que foi competir nas Olimpíadas de 1984. Ele nunca tinha chegado ao final, que, por sinal, quem postou essa mensagem foi uma amiga nossa aqui do Semeador. E eu vou falá-la por cima porque ela é muito grande. E é uma lição de humildade que esse judoca nos deu. Por quê? O Egito nunca tinha chegado a uma final. E ele chegou entre a medalha de prata e ouro. E a imprensa, a mídia, ficou abaladíssima. E a luta final, ali estavam todos os repórteres, seria entre ele e um japonês que ganhava todas as medalhas de ouro. E na luta, ele percebeu que ali tinha algo errado. Que o treinador dele sempre gritava, acerta a perna esquerda, acerta o joelho esquerdo dele. Ele não entendia. Aí teve a parada que se tem entre um tempo e outro, e ele descobriu que o japonês estava com o ligamento do joelho esquerdo rompido.
E não contou para ninguém, porque ele queria chegar até o final. Por quê? O que mais um olímpico quer? Ele quer ganhar. Ele quer mostrar com orgulho a medalha dele. Ele quer ser o melhor do que aquele que está junto com ele. E o treinador insistindo. Ele perdeu a luta. Ele não chutou sequer a perna esquerda, quanto mais o joelho. E no final, na hora da imprensa lá, todo mundo perguntou, por que você não seguiu o seu treinador? Por que você não deu um chute na perna esquerda dele para ganhar essa medalha de ouro? Nunca você ganhou. E ele respondeu, a minha fé não condiz a chutar alguém que está doente. A minha índole não é presta a isso. Eu não consigo ferir uma pessoa que já está ferida. E se contentou com a medalha de prata. E nessa hora que ele falou sobre a fé, e ali ele não condizia com a fé dele, fora aquela salva de palmas, todo mundo ficou. E a Unesco deu para ele uma medalha que ela nunca tinha dado a lutador nenhum, que era a medalha da humildade, uma honra ao mérito, uma homenagem que ela fez pela elevada moral desse atleta. É muito difícil a gente ver isso nesse meio do atletismo. Então, eu acho que essa mensagem, ela me chamou muita atenção, porque ali sim mostrou como uma pessoa pode ser humilde. E continuando, ele fala, se suportais calúnia, curvai a fronte diante das provas, que vos importam as calúnias do mundo. Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos recompensar? Suportar corajosamente as humilhações dos homens é ser humilde, é reconhecer que Deus é grande e poderoso. É dizer, aqui ele fala também, está nos mostrando, né, sobre às vezes a gente acha que humildade é humilhação, é se abaixar a cabeça para os outros, não é não. A humildade é aprender a discernir o certo do errado, é dizer sim quando é sim e dizer não quando é não. A humildade, ela nos eleva tão alto a nossa moral, que é impossível, gente, a gente ter ainda essa quantidade de orgulho que nós temos em nós. Como eu disse que Jesus foi, né, o nosso maior exemplo de humildade, outra parte que Cordelli fala aqui é, despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz do Espírito vos toque o coração, sede generoso e caridoso, sem ostentação, porque às vezes nós somos caridosos, mas nós queremos o nosso nome divulgado, nós queremos a nossa foto. Ah, mas você não vai nem tirar uma foto? Eu gostaria tanto que ele soubesse que foi eu que fiz. Isso é ser humilde? Isso é caridade? Que caridade é essa? Você querer provar para o outro que você está sendo caridoso. Não adianta dar com uma, porque vai ser tirado com a outra. Na hora lá de vermos o que nós somos aqui, tudo vai estar em conta. Às vezes, para a gente não pesa, mas lá, para os nossos espíritos, para os nossos anjos guardiões, para a espiritualidade, isso vai pesar, e vai pesar muito. E no finalzinho aqui ele fala, mas não assim não acontecerá. Voltai-vos para Deus, vosso Pai, e então nós todos, que trabalhamos para o cumprimento de vossa vontade, entoaremos o cântico de agradecimento ao Senhor por sua inesgotável bondade, e para o glorificar por todos os séculos dos séculos, assim seja. Eu sempre falo, às vezes quando dá para encaixar
no que a gente fala aqui na frente, sobre o que Santo Agostinho sempre nos diz, né, para a reflexão. Se não der para sermos à noite, que hoje em dia, na hora que nós vamos deitar, às vezes nós já estamos tão cansados, ou tomamos um remédio para relaxar, não dá tempo da gente pensar o que foi feito do nosso dia, o que nós acertamos, o que nós erramos, se nós fomos mais orgulhosos do que humildes, se nós fizemos a caridade necessária. É muito difícil. E eu coloquei, que eu não sei aonde, está aqui, eu sigo para finalizar aqui a nossa passagem, eu sigo na internet, eu não sei se vocês conhecem, ele é um médium do Paraná, ele chama Pedro Silvino. Ele faz umas mensagens muito boas. E como semeador, e principalmente a Fabiana nos ensina a passar tudo pelo crivo da razão, a gente enxuga, assim, às vezes, né, o que uma pessoa diz, a gente sempre vai tirar alguma coisa de boa do que é dito por alguém. E ele, resumindo, ele falou assim: ser espírita. As pessoas acham que por sermos espíritas, nós não erramos, que somos sempre humildes. E se erramos, vem logo a pergunta, né? Uai, por que com esse orgulho? Você não é espírita? E é verdade, às vezes as pessoas acham que a gente, por ser espírita, tem que ser bobo. Não é isso que quer dizer humildade. E ele responde, fizeram a pergunta para ele, né? Você não é espírita? Sim, somos iguais aos outros. Apenas tentamos seguir os passos de Jesus e seus ensinamentos. Mas erramos, magoamos, traímos, fazemos tudo igual a qualquer um que esteja aqui na Terra. Somos um ser em construção interior. Cada tropeço é momento de repensar e melhorar da próxima vez. Kardec já nos disse, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos seus esforços que emprega para domar suas más inclinações. Se nós não as tivéssemos, nós não precisaríamos estar aqui numa terra de prova e expiações, né? Podemos dizer que muitos de nós somos largatas, outros casulos, todos querendo o melhor para que um dia sejamos borboletas. Então, é bom a gente pensar sobre essa reflexão dele, né? Que possamos ter uma tarde, meus irmãos, um fim de tarde em paz, um fim de tarde de reflexão. E para darmos o término, nós vamos chamar a Fabiana para fazer a prece final e o passe coletivo junto com a fluidificação de nossas águas. Muito obrigada. Então vamos, nesse instante, elevar os nossos pensamentos ao Divino Mestre Jesus, já sentindo estas vibrações elevadas a envolver as nossas mentes, alcançando o nosso corpo físico, trazendo um bem-estar. Mas não só o bem-estar, insuflando também em nós o bom ânimo, a coragem, e nos colocando numa posição de gratidão e respeito. Vamos nos elevar para recebermos o tratamento espiritual através do passe.
E é com a oração que nos ensinastes, Mestre, que vamos nesse instante rogar aos benfeitores que tragam um alívio, o bálsamo a cada um de nós, encarnados e desencarnados, que tanto necessitamos destas bênçãos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Magnetiza, Senhor, as águas aqui colocadas e fazei com que possamos nos sentir mais fortalecidos para conhecermos a nós mesmos e edificarmos em nosso ser essa transformação, buscando sempre sermos uma luz resplandecente de amor. E que o Pai nos abençoe. Vamos todos em paz. Assim seja.